Cadê a moça dele? Não? Vai. Senhor, também por fazer uma oração, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse estudo de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por estarmos aqui na tua casa, pela presença dos meus irmãos, para estudarmos a tua palavra santa, para o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos guardar, ó Deus, e ter forças para praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra. Para a glória do teu nome, Senhor, traz a esperança, alguém esteja a caminho ainda,
Deus abençoe o diácono Sérgio com os adolescentes lá embaixo. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, venha falar aos seus corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Alguém que esteja em casa, que vai ouvir, Senhor, também, ó Deus, gravado, Santo, esse estudo, possa ser abençoado para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. João, pode tomar o seu lugar. As palavras do Romanos 5. No 5, versículo até o 11, vamos começar hoje no 12. Continuar hoje a partir do versículo 12. No capítulo 5, nós aprendemos aí no começo sobre paz e alegria. A partir do momento que fomos justificados pela fé, nós passamos a ter paz com Deus através do nosso Senhor Jesus. Amém? A primeira coisa que acontece quando nós somos justificados da justiça de Deus através de Cristo vem sobre nós, a primeira coisa é termos paz com Deus, porque a Bíblia fala claramente que nós éramos inimigos, né? Aqui no versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Alguns irmãos decorou um versículo para recitar hoje? Diaconisa Marina, Diácono Marcolino, alguém mais? Ah, não. É o final de Romanos. Amém. Diácono Marcolino pode falar. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondável os juízos de Deus e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro quem primeiro deu para ele que o recompensa? Pois ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Pode falar. Quer começar? Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que tem nos corações sabe qual é o Espírito, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Todas essas sabemos que todas as coisas cooperam Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Certinho. Amém. Vamos posso estar lendo aí e decorando alguma coisa também, né? Para movimentar a mente. Aqui no capítulo 5, do 12 em diante, do 12 até o final, eu queria que a Sandra pode ler. Do 12 até o 25, 12 a 21. Quem tem legal? Não, deixa eu botar.
Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual é o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. É bonito essa parte de Romanos 5, o que Paulo explica aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que as pessoas pudessem entender quão grande é a redenção, quão grande é a dádiva, né, como ele chama aqui, da salvação, a justificação. E no capítulo, do versículo 12 até o 21, ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo, né, mostrando aqui que Adão introduziu no mundo pecado e a morte, e Cristo trouxe a justiça e a vida. Então é isso que ele fala aqui, que ele mostra do 12 ao 21. É um contraste, a diferença entre Adão e Cristo. Adão trazendo, através do pecado, introduzindo no mundo o pecado e a morte através da transgressão, Cristo trazendo a justiça e a vida através do seu sacrifício. Então é muito bonito que a gente para pensar profundo, porque ele vai mostrando e vai ensinando. Né? No 12 ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ele falando de Adão, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, independentemente de acreditarmos ou não, de entendermos ou não, de aceitarmos ou não, a morte passou para todos. É como um câncer, né? Uma doença maligna, uma epidemia que vai passando de um para o outro, sem que a pessoa queira, só de ter contato, às vezes sem nem saber se o outro está doente, ela tem um contato com ele físico, ou tem contato com alguma coisa que aquela pessoa usou, muitas vezes sem querer, sem ter culpa de nada, ela fica contaminada também, ela chega até a morrer com a mesma enfermidade que a outra pessoa. A pessoa chega lá, tosse, né, e já espera o vírus ali, e ela pega aquele vírus no ar. Uma criança que não tem culpa, ela pega, e a gente não entende também. Mas acontece. Então o pecado é assim também, querendo ou não, crendo ou não, entendendo ou não, todos somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus, como vai dizer aqui no capítulo 6, né? Como diz no capítulo 3,
todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Então, é assim o pecado. Adão é como o pai também, que tem uma enfermidade, quando gera um filho, gera aquele filho com a mesma enfermidade, porque passa através do DNA, passa através da constituição do sangue, da mãe, do pai. Aquilo vai passando, né? Tem enfermidade nas pessoas que são hereditárias, porque vem de família, né? Por exemplo, o irmão Adriano, o Nila, né? Ele nasceu já diabético. Por quê? Porque a mãe e o pai já eram diabéticos. Então ele já nasceu com a doença já. Ele já nasceu com a doença por causa da herança dos pais, da hereditariedade dos pais, né? Então ele não tem culpa de nada, mas ele é filho, então ele passou para ele. Assim como muitas pessoas têm doença hereditária. Tem gente que tem doença que vai desenvolver com a vida, segundo desgaste, segundo a pessoa estraga a vida dela também, com uma bebida, com tantas coisas aí, mas muita doença passa, né? E assim também o pecado foi como doença terrível, um câncer maligno que Adão adquiriu, Adão e Eva, e eles passaram para toda a humanidade, independentemente das pessoas aceitarem ou não, querendo ou não, elas estão contaminadas pelo vírus do pecado, né? pelo câncer do pecado. Então, de um homem só, aquilo parte para todos. Mas em Cristo é tremendo, né? Porque no 14 diz: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, né? Então, Moisés, tanto Adão como Moisés, Cristo é o segundo Adão, a Bíblia fala. O Adão já era um tipo de Cristo, Moisés também, só que Cristo não errou, não falhou. Cristo ele venceu, ele percebeu e venceu o pecado, e ele trouxe o antídoto, ele trouxe a cura, ele trouxe a redenção para nós do pecado. Ele é um tipo, o que quer dizer? Um modelo, um símbolo, um simbolismo, né? Então ele já prefigurava Cristo. Adão e Moisés, e nós sabemos que Davi, o próprio Josué e outros mais na história, eles eram um tipo de Cristo, né? Um tipo de Salvador. Então eles já eram um simbolismo, né? Uma representação de Jesus. Porém eles tiveram falhas. Jesus não, ele foi perfeito em toda a sua obra, ele não falhou porque ele não poderia falhar. Ele tinha que ser santo e puro até o fim, durante a sua estadia na terra como homem. Ele teve que se fazer homem, ele teve que viver como homem. Como um pastor dizia outro dia, que não sofreu só 6 horas na cruz. Na verdade, aos 33 anos ele foi sofrimento, muita dificuldade, muito trabalho, dificuldade nascendo pobre, uma família pobre, o irmão mais velho, o filho mais velho tem que trabalhar, sustentar a família, acredita-se que o pai morreu cedo, o José teve que tomar a frente da casa, ralou muito, né? Até assumir o início da sua missão. Ficou mais 3 anos também, percorrendo as terras, andando a pé, ficando sem comer, passando privação, sofrendo perseguição, indo de uma cidade para outra. Então ele sofreu aos 33 anos da sua existência como homem. Foi uma vida de sofrimento, de dificuldade, de muita dor também, culminando na prisão e na crucificação, os momentos mais difíceis, né? Mas Jesus sofreu o tempo todo. Então ele todo o tempo ele estava pagando o preço. A partir do momento que ele se fez homem, que ele se rebaixou a esse ponto, né? Ele se humilhou, a Bíblia fala em Filipenses 2, se humilhou ao ponto de se formar homem, um Deus que se forma homem, que assume como homem. Como o pastor dizia também num debate outro dia, que não foi uma imposição de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, em Cristo também ele aceitou, ele se voluntariou aquilo. Ele não foi por obrigação, ele não foi só porque o Pai mandou, ele fez porque ele também amou. O amor do Pai é o amor do Filho, que é o amor do Espírito Santo também. Então, quando diz que Deus amou, não está falando só do Pai, está falando dos três, né? Está falando de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre Deus sai o Filho e vem se manifestar em carne. A Bíblia diz que ele é a expressão humana da glória de Deus, é a expressão visível do Deus invisível.
e ele vem por amor também, e vem pagar o preço pela humanidade. Ele se humilha, ele submete, ele não teve, não quis se orgulhar em ser Deus, ele deixa ali a sua glória, ele vem, né? Ele se rebaixa a esse ponto, ele vem morrer por nós, ele vem sofrer por nós, já se fazendo como homem. A partir do momento que ele se fez homem, já era ele pagando o preço ali, ele já estava pagando o preço pela nossa redenção. Aí isso vai terminar no Calvário. Então, não é só a cruz, não é só o sofrimento, não é só a ressurreição. Na verdade, toda a trajetória da vida de Jesus é importante, né? Porque se ele não nascesse, ele não viveria como homem, ele não morreria, ele não ressuscitaria, né? Então, se ele só morresse e não ressuscitasse, também a obra seria incompleta. Se ele só vivesse como homem e não morresse na cruz, seria incompleta, né? Então, tudo é importante na vida de Jesus. Quando ele se faz homem, tudo completa a sua redenção para a nossa vida, todo o seu sofrimento, que a partir do momento que ele se faz homem, segundo aquilo que Deus determinou, e ele por amor veio. Então ele é um modelo, assim como o pecado de um homem sai para todos, agora a graça de Deus é o contrário, né? De todos, ele absorve agora nele o pecado de todos que querem, todos que desejam, todos que aceitam. De um homem sai a transgressão e se espalha como doença para todos. E agora o contrário Cristo faz dele, nele é absorvido todo o pecado daqueles que se aproximam, que querem ter paz com Deus. Ele absorve tudo aquilo sobre ele, por isso que ele não carregava o peso da cruz só. Se fosse o peso do madeira, era fácil para ele, seria fácil. Ele carregava espiritualmente o peso do pecado da humanidade. É como se a gente imaginasse ele carregando o mundo sobre os ombros dele, né? Ele carregando o mundo todo ali com seus pecados, suas transgressões, desde o começo até agora, até chegar em nós também, porque ele naquela época ele já estava liberando perdão para nós também, para todos nós que quiséssemos hoje. O sacrifício dele é válido até o final dos tempos, até o último ser humano que existir tiver a oportunidade de receber a salvação através do sacrifício de Jesus. Então é muito tremendo assim, o sacrifício, o que Cristo representa, né? Como ele é poderoso, como o sacrifício dele é tremendo, a um ponto de poder salvar a todos, como diz no versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Justos ou justificados. Toda vez que a gente lê na Bíblia santo, justo, a gente tem que lembrar que é santificado, que é justificado, porque não é justiça própria, nem santidade própria, é santificação, é justificação, né? Em Cristo Jesus, através do que Ele fez por nós. Então, aqui diz assim, vida a todos os homens, não significa que todos acabarão sendo salvos no fim, mas que a salvação está à disposição de todos. Para ser eficaz, a dádiva gratuita de Deus precisa ser aceita, né? Então, ela é poderosa para salvar todos, ela é suficiente para salvar todos, para alcançar todos. Porém, né, não é automático, isso não acontece automaticamente. Ali, tem gente que pensa assim, não, Cristo morreu, então ele já fez a obra pela salvação do mundo. Por mais que nós vivamos aqui de qualquer maneira, no final, na hora da morte, lá nem quer tempo passar por um processo lá de purificação da alma, mas no final todo mundo vai chegar no céu. Isso é ilusão e motivo do diabo, para enganar as pessoas, para fazer elas viverem de qualquer forma aqui no mundo, achando que vai ter ela vai passar lá um tempo no inferno, no purgatório, ela vai passar lá 100 anos, 1000 anos, e depois ela vai ser purificada, porque o sacrifício de Cristo vai permanecer, deixar ela permanecer lá para sempre. É mentira. O diabo quer que as pessoas acreditem nisso mesmo, para que elas possam viver de qualquer maneira, pensando que o sacrifício de Cristo vai salvar elas automaticamente. Não é, né? Tem que ser, como ele diz aqui na Bíblia, para ser eficaz, a dádiva gratuita de Deus precisa ser aceita, precisa ser recebida, né? Precisa ser compreendida, aceita e vivida depois. A gente sabe que é o começo, né?
Aceitar a dádiva é o começo, é o princípio da caminhada. Depois tem muita coisa que a gente tem que aprender, tem que praticar, tem que fazer o nosso esforço também. Né? O Senhor fez lá 100% que a gente não podia fazer. E nós temos que fazer aquilo que Ele determinou que nós temos que fazer. Porque senão não vamos estar dando valor à dádiva, ao presente maior, à redenção. Né? Nós vamos ser pessoas que receberam a cura, mas novamente acabam na procura da doença novamente. Acabam se contaminando de novo. E não é isso que Deus quer. Né? E é muito bonito o versículo 20, vai ser muito conhecido também. Os irmãos podem marcar, porque sempre é citado, é falado. Romanos 5, 20. Né? Eu gosto dessa versão aqui da NVI que diz assim, como é que leu aí. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Essa segunda parte onde diz, mas onde tem a versão que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto dessa versão aqui que diz, onde transbordou, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Né? Onde o pecado encheu, inundou, a graça, quando ela vem, ela transborda. Ela não só enche até o limite, ela transborda. Né? Ela é muito maior, ela é muito mais tremenda. Então é por isso que diz no versículo 15, entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Né? Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A gente sabe que a transgressão, ela infecta pelo mundo todo. Porém, a Bíblia fala que a dádiva é muito mais poderosa, é muito maior, né? É muito mais tremenda a dádiva de Deus, o sacrifício de Jesus. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A dádiva é algo muito mais tremendo. Aqui diz assim, a lei foi introduzida não para levar a efeito a redenção, mas para ressaltar a necessidade de redenção. A lei tornou o pecado conhecido ao revelar o que é pecado, em contraste com a santidade de Deus. Então, quando não havia lei, não havia conhecimento de pecado. Deus nem podia exigir das pessoas. Por quê? Porque eles não tinham lei, não tinha regra nenhuma. Tudo que eles fizessem, por mais que eles tivessem a consciência que era errado, não havia uma lei para limitar, para pôr limite nas coisas. Né? E então Deus pôs a lei justamente porque as pessoas se faziam de desentendidas. E elas seguiam o curso da sua carne e faziam o que era pecado mesmo, mas sem ter consciência disso e sem haver nenhuma punição. Aí Deus vem e coloca a lei, introduz a lei, né, como ele diz aqui, não para levar a efeito da redenção, porque na lei não havia redenção ainda, né? Havia uma cobertura aí sobre o pecado pelo sangue do animal, pela grande misericórdia de Deus, mas não havia redenção completa. Na verdade, a lei ressaltava o conhecimento e o entendimento do pecado, né? E mostrava, revelava o contraste com a santidade de Deus. Então, Deus é santo, como é pecador, a natureza dele é pecar, e o final dele era a condenação. Né? Se ele não cumprisse, ele seguisse na linha mesmo, aquela lei que era difícil, mas que Deus dizia que não era impossível de alcançar, de se cumprir. Né? A gente vê que a lei da graça, porque há uma lei em Cristo também, conforme ele fala aqui no capítulo 6, que em Cristo há lei também. Não lei no sentido da lei de Moisés, mas tem lei, tem regra. Ainda existe pecado, ainda existe lei. Só que agora tem a forma de escape, né? Tem a redenção, existe a redenção. Existe a forma de ser livre desse pecado. É só que a gente vê que tem lei de Cristo que é mais rígida do que a lei do Moisés. É mais difícil de seguir do que a lei do Velho Testamento. Né? Quando alguém bater na tua face, dá outra. Ama o teu inimigo, ora por quem te persegue. Né? A lei diz: ama quem te ama e dente por dente, olho por olho, dente por dente. Unha por unha, né? Vida por vida. A Bíblia falava lá. Então o negócio era assim: quem te gosta de você, você gosta. Quem não gosta de você, você também odeia. Né? Já a lei de Cristo é mais difícil, é mais rígida, é mais complicado de cumprir muitas coisas. Né? Jesus disse: aquele que não, a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, não tem como entrar no reino dos céus. Né? Então é bem difícil, na verdade. Se não for pelo Espírito Santo, se não for por Jesus e com amor, a gente não consegue alcançar o padrão de Deus, não.
muito difícil, né? Mas é como Jesus ele falava para os discípulos sobre os ricos, né? Quando aquele jovem rico sai ali triste porque Jesus disse que ele tinha que vender os bens dele e dar os pobres e seguir Jesus, aí ele perguntava, mas Senhor, quem vai ser salvo então? Porque Jesus dizia, é muito difícil um rico entrar no céu, mais fácil um caminho passar por baixo de uma agulha, né? Do que um rico entrar no céu. E eles falam, mas quem salva então? E Jesus disse, aquilo que não é possível para os homens, é possível para Deus. Então é uma obra de Deus, a nossa salvação, no final, é uma ação simples e completa do Senhor. Porque nem na graça a gente tem condição de se salvar. Se não for a ação de Deus mesmo, sobre a nossa vida, o Espírito Santo, e a gente fazendo um pouquinho que a gente faz, porque por mais que é difícil, é pouco o que a gente tem que fazer hoje, nem na graça, né, nós nos salvaríamos, se não for por Jesus, né? É bem complicado. Esse versículo aí, 20, tem muitas pessoas que distorcem isso daí, né? Porque teve um rapaz que foi lá na loja, já foi entrando, né? Com ele assim, né? Que ele foi buscar em Deus, né? Aí ele falou assim, ele estava vivendo assim, em algo que ele falou assim, mas na Bíblia fala assim, quanto mais eu pecar, mais a graça vai vir sobre mim. Onde o pecado foi maior, a graça vai ser maior também, né? Aí eu falei, não é bem assim não, né? Porque você está pecando já, você sabendo, mas assim, é diferente você pecar na ignorância, você não conhecendo, porque você assim, você está citando algo da Bíblia, que você já ouviu falar, né? Então é diferente, né? E ele falou, não, porque o Padre falou, é melhor que quando você esteja fora da igreja, você faça tudo o que você quiser, porque aí depois você vindo para a igreja, depois você vai ter essa e a graça vai ser maior na tua vida, porque você já viu tudo, você já desfrutou tudo do mundo, assim, do mundo que ele falou o mundo, ele falou assim, você desfrutou tudo assim da terra, tá bom? E aí você entrou para a igreja ali, aí você que a abundância de graça vai vir sobre a tua vida. E aí ele cita nesse versículo, né? Aí eu falei assim, se fosse assim seria muito fácil, porque todo mundo pensasse assim, vou fazer as piores coisas, né? Para mim depois eu ir para a igreja, eu falei assim, até que eu expliquei para ele, que o fato de você estar na igreja não vai te levar a salvação também, porque muitos estão na igreja não vai ter salvação. Eu falei, não, mas isso é fato, né? Isso é bíblico, e Deus não pode fazer assim, então você tem que olhar direito, você vê o contexto, né? Tem toda a Bíblia tem um contexto, não é só um versículo que você pega e você coloca da forma que você quiser, né? Então eles distorcem muito isso aqui na igreja católica mesmo, eles só pelo fato de achar que quanto você mais pecar, mais você vai ter graça. Então aquele que não peca muito, que não foi tão pecador quanto o outro no mundo, não vai ter graça assim, como o outro fez, né? O outro fez e fez, né? E ele estava pensando com esse pensamento, ele falava até perguntar para o padre, então, em relação a isso. Pois é, você estava vendo o contexto disso aí. Porque não é só esse versículo, né? Não é bem assim, não, que você foi cheio e pronto, né? Porque a graça de Deus não é permissão para pecar, né? Aqui está falando, a gente vendo no contexto, está falando o quê? Da vida, da ignorância, da vida que a gente, quando não conhecia o Evangelho, quando vivia dominado pelo pecado, né? Quando era ainda semente de Adão, porque nós éramos geração de Adão, nós éramos semente de Adão. Aí com Cristo, a gente conhecendo a graça, conhecendo o Evangelho, a gente se arrepende, né? Passa a viver uma nova vida, aí sim, a mudança da graça será muito maior. Não quer dizer que eu tenho conhecimento, sabendo, eu vou ficar lá vivendo, porque eu acho que depois a graça vai ser maior. Isso aí a pessoa está seguindo um caminho de condenação, se ela pensa desse jeito e faz desse jeito, né? Porque aqui fala de uma pessoa que está ainda na ignorância, está presa pelo pecado, né? Não uma pessoa que já conhece a Bíblia, como mais seja católico, né? Mas já sabe, já conhece e pratica erradamente as coisas, sabendo, já conhecendo e vivendo dessa forma. Está tentando a Deus, na verdade. A Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. É igual o Satanás vem para Jesus falando isso daqui, porque a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que ele vai guiar os anjos para que não tropeçam com o teu pé em pedra. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também isso. É porque ele conhecia a Escritura, ele já sabia, Jesus não era nenhum tolo, né? É como um crente hoje que conhece, uma pessoa que lê a Bíblia, que conhece, mas que interpreta errado, ou o diabo vem e coloca uma interpretação distorcida, né?
Aí a pessoa vai fazer isso aí e morre. Vai pular de um prédio, vai colocar, igual alguém já colocou, cabeça na boca do leão, pulou dentro da jaula do leão. Teve gente que já quis andar sobre o mar. Teve gente já quis fazer um monte de coisa que a Bíblia fala, mas que Deus não mandou, né? E nem tinha propósito aquilo ali para a glória de Deus. Não foi, Deus fez isso aí para livrar, para a glória dele. As pessoas fazem para tentar Deus, para pôr Deus à prova, né? Não tentar o seu teu Deus, outra versão diz, não porás o Senhor à prova. Né? Você não pode pôr a Deus à prova. Né? Se alguém pode provar alguém, Deus pode nos provar. Nós não podemos provar Deus em hipótese nenhuma, a não ser na única forma, na única coisa que Ele manda, que Ele mesmo autoriza, que é lá no dízimo na oferta. Né? Fazer prova de mim. Fazer prova de mim, porque pode me provar, para ver se eu não vou fazer o que eu estou falando aqui. Ele fala assim embaixo, diz o Senhor dos Exércitos. É a única vez que Deus manda provar alguma coisa, né? Que não é, você não vai estar tentando a Deus. Isso aqui, a pessoa agindo dessa forma, ela está tentando a Deus. Ela está tentando a vontade de Deus, né? Ela está pecando voluntariamente, ela está fazendo conscientemente. Então ela não é inocente, ela não está mais assim, ignorante quanto àquilo que ela está cometendo. Nós éramos ignorantes, presos, cegos, ímpios, nós éramos pessoas que era normal, era natural fazer aquilo, mas a partir do momento que eu conheci a graça de Deus, eu tenho que dar ouvidos a essa graça, receber essa graça em minha vida, aceitar, né, vivenciar essa graça de Deus que me liberta do domínio do pecado. Né? Então é ignorância, como o próprio Paulo diz aqui no capítulo 3, no capítulo 4, né? Ele diz aí, portanto você, ele fala aqui, cadê? No capítulo 1. Tem o 7? Oi? Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3. Mas pela minha mentira, por mais a verdade de Deus. Do 5 diante, já falando. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos que Deus é injusto por aplicar a sua ira, estou usando o argumento humano. Claro que não. Como não? 2,14. 2,14, de fato. Os gentios que não têm lei praticam, não, isso também não. Porque aqui no 7 fala, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado por mim como pecador? Aqui no 2 e no 3 fala bastante sobre isso. Né? Eles diziam, não, quanto mais eu pecar, mais eu vou ser glorificado. Mas a justiça de Deus vai ser manifestada. Era o pensamento judeu também, quando eles ouviram a pregação de Paulo. Né? É o mesmo pensamento dessas pessoas aí. Né? Tem que falar bastante aqui no 2 e no 3. Tem que achar os versículos certos aí. É o mesmo pensamento desse rapaz, que é errado. Né? Como muito crente também pensa. Muito crente também pensa, não, tem muito crente pensando desse mesmo jeito. Não, eu vou lá fora, mas depois eu peço perdão, Deus sabe, Deus entende, né? Mas não é bem assim. Deus está vendo que a gente muitas vezes não está se esforçando, que simplesmente se deixa levar, né? Que entra na conversa dos outros, que age igual o mundo, quando está com o mundo. Então Deus vê a nossa... Ele sabe, né, que nós não estamos nos esforçando muitas vezes. Então Deus perdoa? Ele perdoa até quando? Até que ponto Ele vai perdoar? Até quando Ele vai aguentar? Até quando Ele vai suportar? A gente não sabe também. Né? Então a gente não pode tentar a Deus. Fazer desse jeito já está tentando a Deus. E tem uma hora que a paciência de Deus tem limite também. Porque Ele não... como diz lá em Gálatas 6, 17 também. Né? Ele diz ali... Jesus, estou com a cabeça abençoada. Gálatas 6,17, quando ele diz assim: o que o homem plantar, ele se fará. Jesus. Gálatas 6,7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Né?
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então Deus não se deixa escarnecer. Tem uma versão que diz, não, Deus não se deixa escarnecer. Né? Tem uma hora que Deus vai dizer, basta, chega. E muitas vezes tira o fogo da vida da pessoa. Porque ele vê que ela está brincando com Deus. Né? Que ela mesma sabe que está errado, mas ela quer continuar pensando daquele jeito. Ela, no fundo, ela sabe. Igual eu coloquei hoje. A gente vê muita coisa nesse Facebook, né? E tem casos que a gente conhece mais ou menos a história, e você vê que a pessoa, ela está errada, ela está no erro, ela é crente, está desviada, está no erro, e fica tentando justificar o seu erro. Né? Então, não é só uma pessoa, outra, muitas pessoas mesmo. Aí você vê os comentários, as coisas lá, porque está se tentando dar uma justificativa. Né? Aí Deus me colocou no coração uma frase, eu coloquei lá, dizendo dessa forma aí, como é que eu coloquei aqui? Quando estamos errados e não queremos admitir, sempre arrumamos uma desculpa, né? Uma desculpa, uma explicação ou um culpado. Então é assim, as pessoas muitas vezes estão erradas, não querem admitir, mas sempre arrumam uma desculpa, uma explicação ou um culpado. Né? E não adianta, para Deus não explica, mas não justifica. Né? Pode até explicar, não, mas foi por isso, por aquilo outro. Ah, foi por isso, tá bom, vai lá para aquele lugar lá, aquele lugar quente lá. Não, senhor, mas eu acabei de explicar, mas não justifica. Eu, para mim, não aceito isso aí. Você não deveria ter agido dessa forma. Então, tem gente que é assim. Ao invés de chamar para si logo, admitir o problema, já admitir logo que está errado, né? Pedir ajuda a Deus, pedir perdão a quem tem que pedir, se acertar com quem tem que se acertar, e falar logo, é o mesmo, o problema está na minha vida, foi eu quem sou fraco, eu quem deixei levar, eu quem deixei cair. Não, está errado, ainda fica tentando justificar o erro. Ou justificando, ou tentando explicar, ou tentando culpar alguém. É porque não sei o quê, ou foi o diabo. Todo mundo, o diabo falou, não tem nada a ver com isso não, mas eu não tenho nada a ver com isso, foi você. Né? Seja homem e assuma o teu erro. Às vezes eu acho que até o diabo fica pensando, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu talvez até gostei, eu entrei depois, mas quem causou a situação foi você. Agora vem querer jogar a culpa nas minhas costas. Então, tem gente que é muito fácil, né? Jogar a culpa no diabo, jogar a culpa nos outros. Ao invés de assumir logo a responsabilidade para si e pedir ajuda das pessoas, a ajuda de Deus. Então, o ser humano é complicado. Sempre arruma um jeitinho de puxar a corda para o seu lado, né? Ao invés de admitir logo o erro. No capítulo 6, ele fala mortos para o pecado e vivos em Cristo. Do versículo 1 até o versículo 14, já com quem a gente pode ler? Do 1 ao 14. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se volte mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para
Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-os a Deus como vivos dentre nós, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Então, ele já responde aqui também, no versículo 20, né? E diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí no 2 ele diz, de maneira nenhuma. Né? Então é o pensamento também de muitos. E, a resposta já para o versículo 20, aí o entendimento errado das pessoas. Então vamos pecar para a graça aumentar mais ainda. Aí ele diz, não é assim não. Porque quem está em Cristo foi batizado em sua morte. E com ele foi sepultado na morte, por meio do batismo. É por isso que, quando nós batizamos, nós sempre explicamos para as pessoas que é um simbolismo de sepultamento mesmo, né? Por isso que tem que ter aquele ato ali que a pessoa como fosse enterrada mesmo. Então ela foi submergida, e por isso que a Bíblia também nos ensina que o batismo tem que ser por imersão, né? Não pode ser só água derramada na cabeça, não deve ser assim, porque é um símbolo de morte mesmo. E de sepultamento, não só de morte, mas de sepultamento. Então tem que ser submergido mesmo, totalmente na água, para simbolizar essa morte, juntamente com a morte de Cristo. E quando a pessoa é levantada dali, é como se ela estivesse renascendo para viver uma nova vida, como diz no versículo 4 no final, né? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, ressuscitamos do batismo para a nova vida e também para viver para Deus, como diz no versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Né? Então, ele morreu, um simbolismo da morte para o pecado, da morte para a velha vida, para o velho homem, né? O homem que era semelhante a Adão, o homem que era semelhante à semelhança do pecado, para ressuscitar agora a semelhança de Cristo, né? Como nova criatura, novo nascimento. Então, o batismo é um símbolo importante. Ele fala muito, né? Ele é uma forma de confirmação da aceitação que a pessoa já teve. A partir do momento que ela entrega a vida para Jesus, aceita o sacrifício, se ela não chegar ao batismo nas águas, ela está salva. Né? Se ela está seguindo, praticando, aprendendo, está seguindo junto com a igreja, está procurando mudar de vida, está buscando libertação, porque depois da aceitação de Cristo, de receber a Cristo na vida, tem um processo todo o resto da vida, né, que a pessoa vai ter que passar. Ela não vai ficar estagnada naquilo ali. Mas, se ela não chegar ao batismo, ela estava caminhando, né? Ela estava se preparando para aquilo ali. Mas o batismo é importante sim, porque é um símbolo muito importante dessa morte para o pecado, da ressurreição para a nova vida, da ressurreição para Deus, né, para viver segundo a vontade de Deus. Por isso ele vai sempre dizendo aí, de forma que considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou para a morte e como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele está dizendo, olha, as correntes do pecado já foram quebradas. Se vocês se voltarem de novo para a prática do pecado e deixar os corpos de vocês, os membros dos corpos de vocês, ele falando aqui que o povo era muito dado à prostituição, à carnalidade, né? a tantas coisas no corpo, principalmente. E ele dizia, vocês não podem fazer mais isso, porque vocês não estão mais debaixo do pecado. As correntes, os grilhões do pecado já foram rompidas sobre vocês. Vocês só vão fazer se vocês quiserem, porque vocês já estão libertos. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Ele não é mais senhor de vocês. Ele não faz mais com que vocês façam o que ele quer. Vocês já estão livres. Se vocês submeterem de novo à vontade do pecado,
e da carne, deixando a carne, os membros de vocês se contaminarem, é pouco porque vocês querem, porque vocês se deixaram levar pelos seus desejos, vocês se deixaram obedecer, vocês foram obedientes aos seus desejos novamente. E ele disse: não tornem novamente os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça. Né? Nossos olhos, nosso ouvido, nossa língua, nosso sentimento, nosso corpo, nosso desejo carnal, tem que, até em relação à glutonaria, né? É parte do corpo também. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, porque nós já fomos libertos, né? No batismo, nós não morremos com o pecado, junto a Deus, nós não podemos mais ser dominados pelo pecado, porque os grilhões do pecado já foram rompidos sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos mais semelhanças de Adão, somos semelhanças de Cristo. E agora ele vem dizer do 15 em diante, que nós somos escravos, agora sim, mas escravos da justiça de Deus. Mas essa escravidão era muito diferente da escravidão do pecado. Do 15 ao 23, já foi essa Marina. Deixa eu só ler aqui um comentário que tem aqui na minha Bíblia aqui, Pode ler. do 6, que é do 1 ao 3, que fala assim, né? Se Deus adora perdoar, por que não pecar mais para dar oportunidades adicionais de nos perdoar? Talvez não admitamos, mas agimos de acordo com este princípio com muita frequência. A resposta de Paulo ao uso dessa desculpa para pecar é um enfático não. Tal atitude é um abuso da graça divina e faz pouco caso do tremendo custo de nossa salvação. É impossível imaginar que continuássemos a permitir que o pecado fosse nosso Senhor depois de já termos entregado nossa vida ao Senhor. Amém. Verdade. É o que ele vai dizer aqui no 18. Vocês foram libertos do pecado, tornando-se escravos da justiça. Por que Deus não quer que a gente continue escravizado por alguma prática, seja ela qual for? É porque a Bíblia fala que isso vai se tornar senhor da nossa vida. É por isso que o cigarro é ruim, o jogo é ruim. É por isso que qualquer prática que domina, que você tem que fazer aquilo, com concupiscência, né? Aqui na Bíblia fala desejo, esses desejos que tentam impulsionar você a suprir a vontade, tudo isso que domina a pessoa e que ela tem que fazer, torna senhor da pessoa. Né? Se a gente não tem domínio sobre alguma coisa, aquilo tem domínio sobre nós, é igual quem quer fumar. Quando dá a vontade de fumar, tem que fumar. Tem que fumar ali, fumando desesperadamente. É uma coisa que domina a pessoa mesmo, né? O vício maligno, o vício do jogo, o vício de tantas coisas aí. E é senhor, se torna senhor. E a Bíblia fala que nós não podemos ter dois senhores, né? Jesus fala isso em Mateus 6, 24, falando sobre o senhor Mamon, que era um dos senhores das pessoas naquela época, um dos mais fortes, né? Que era a ganância, o dinheiro, aquela busca desenfreada, um tempo de crescimento naquela época lá, da cidade crescendo, a economia crescendo, eles buscando as coisas materiais cada vez mais. E Jesus falou assim: não pode ter dois senhores. Ou vocês amam um e desprezam o outro, ou faz vice-versa. Mas dois senhores vocês não podem ter. Né? Então, assim é com o vício, assim é com as outras coisas. Jesus não divide a nossa vida com outra pessoa. A gente até vê a Bíblia dizendo que o Espírito Santo tem ciúme. Né? Ele já usa essa palavra aí para falar. Tem outra versão que diz que ele tem zelo, né? Que ele tem muito zelo pelo que é dele. Então ele não divide. É igual como a Bíblia fala que nós somos a igreja noiva de Cristo. Né? Tem música que canta, até estranho às vezes certas músicas sobre isso aí. Eu quero dançar contigo, eu sou tua noiva, às vezes vão cantando, né? Esquisito até um canto música dessa. Mas a igreja, não, pessoas individualmente, né? Eu não sou noiva de Cristo, eu faço parte da noiva. Eu sou parte da noiva de Cristo, que é a igreja. Eu não sou noiva, né? Vai falar. Mas a mulher pode até dizer: não, é maravilhoso, ser noiva duas vezes. Né? A noiva do marido, a noiva de Cristo, melhor ainda. Parabéns, Senhor Jesus. Mas nós somos parte da noiva de Cristo. Imagina um noivo que vai dividir sua noiva com outro camarada, né? Ou a noiva que vai dividir seu noivo com outra mulher. Só lá nesses lugares onde o povo casa com um monte de gente. Mas a gente não tem esse pensamento de jeito nenhum. Você não vai aceitar isso nunca na vida, né? Tem gente que é doida e que aceita tudo, né? Mas a gente que tem o zelo pelo que é nosso,
ou pela pessoa, por alguma coisa, ele não quer dividir aquilo. Certas coisas ele não divide com outra pessoa, é exclusivo, particular, é pessoal. Então, assim também é a nossa vida com Cristo. Como parte da noiva de Cristo, ele não nos divide com o outro, né? Com outra pessoa, com um outro que venha ser Senhor não. A gente vê no Velho Testamento já essa concepção já. Deus ele dizendo que Jerusalém e Samaria eram como duas moças que ele criou, que ele cuidou, que ele zelou, e elas no tempo dos amores, elas vão e se dão a outros homens, né? Que eram outros reinos, eles deixando de servir ao Senhor e se entregando ao Egito, à Síria, e Deus comparando isso até com a traição, com o adultério. Então, desde aquela época, Deus já tinha esse ensinamento sobre esse entendimento aí, para a gente entender a nossa capacitação de entendimento. De Deus sendo o marido, Israel sendo a esposa, e Israel traindo Deus com outras nações, com outros deuses falsos, né? E Deus se desagradando e trazendo castigo sobre eles por causa disso. Então Deus não divide de jeito nenhum, Ele não aceita dividir a nossa vida com outra pessoa, com outra coisa, Ele jamais aceitaria isso. Então o que Ele diz, olha, se você quer, então fique com o outro. Eu não quero, eu não aceito. O outro até aceita, né? Porque o diabo aceita, o diabo, o mundo, o pecado, ele aceita a gente estar dentro da igreja, servindo a Deus por um momento, e lá fora nos banqueteando com ele, né? Com o pecado, com o mundo, eles aceitam. Eles não têm problema com isso aí, com traição, isso é normal para o diabo, para o mundo, para o pecado. Mas para Deus não, para Deus vocês são um povo exclusivo, particular, nação santa, sacerdócio real, povo eleito exclusivo do Senhor, menina dos olhos de Deus. Então o Senhor não aceita, Ele não aceita. Então Ele abre mão. Se a gente quer viver assim, o que Ele vai fazer? Ele vai abrir mão, Ele vai se afastar. O Espírito Santo, que tem zelo, que tem ciúme, ele vai se afastar, ele vai abandonar a nossa vida, né? Porque nós somos escravos da justiça, servos da justiça de Deus. Até a Marisa Marina pode ler. E daí? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sob a graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que nos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo, aquele que vocês são servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque o próprio escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Em uma vez escravos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem em justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então veja ele dizendo 16, esse que ele está procurando aqui. Os irmãos marcam em sempre quando alguém quiser usar para falar para alguém, Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, né? Só que o senhorio é diferente. O senhorio do pecado, ele vai trazer, no 19 diz, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Então, o pecado é um senhorio que leva sempre a fundo a pessoa e leva a pessoa à destruição. Só que o senhorio de Cristo, ele leva à santificação, à purificação, à glorificação no final de tudo, né? Então, nós vemos que ele diz aqui também, no 17, que, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, né? A versão dos irmãos
talvez diga um pouquinho diferente. Então você vê que a graça de Deus não é libertinagem, né? A liberdade não é libertinagem. Tem gente que confunde, desde essa época que eles confundiam. Tanto é que muitas vezes o próprio Cristo se queixa no Apocalipse. Eles participavam da mesa do Senhor e depois participavam no mesmo dia, talvez, das mesas dos deuses. Eles se sentavam na mesa do Senhor, cultuavam o Senhor e depois iam para os banquetes, os templos dos deuses pagãos. Porque eles falavam assim: não, nós somos livres, não há mais condenação, né? Isso aí não tem mais significado nenhum, isso é só carne. Mas era carne sacrificada aos ídolos, né? Era um lugar que não convinha estar lá. Então eles não podiam misturar. E eles se misturavam porque eles confundiam liberdade com libertinagem, né? Jesus nos deu liberdade, não nos deu a liberdade para ser libertino, para fazer o que quiser, como ensinam muitas igrejas hoje aí. Inclusive aquele José Luiz Miranda, né? José Luiz Miranda, se não me engano, o Cristo, né? Aquele Jesus Cristo Homem, como ele dizia, que morreu de cirrose esses dias aí, né? Deu uma cirrose no fígado tão grande que ele morreu, seco, magro. Era um homem forte e ele pregava essa libertinagem e falava que o homem podia fazer tudo o que quisesse na vida, carnaval, ter muita mulher, beber, fumar, fizesse o que quisesse, porque ele era livre. Jesus Cristo libertou, Jesus Cristo pagou o preço. Então não havia mais regra nenhuma, podia fazer o que quisesse. E tem igreja até no Brasil, em um monte, 24 países, se eu não me engano, rádio, televisão, um monte de coisa. Eu já vi algumas pregações de pessoas no Brasil pregando sobre esse evangelho libertino. E ele morreu agora, né? Preveu o fim do mundo, preveu um monte de coisa. Quem morreu foi ele. E agora estamos dizendo que ele vai voltar a glorificar, né? Depois de morrer, ainda viram um Deus ainda para eles. Eles diziam que era Deus, que era o Cristo, que as pessoas tatuavam o 666, porque o 666 era, na verdade, um número bom, que não tinha nada a ver com o anticristo. E um monte de bobagem de baboseira que as pessoas têm facilidade em seguir. Milhares de pessoas seguindo. Quando ele desceu no Brasil lá, no aeroporto, um monte de gente lá, e aquele escândalo todo, né? E ela achando realmente que ele era Deus, porque ele dizia que ele era Deus, que ele era o próprio Cristo, né? E morreu de cirrose, tanto enfiar cachaça no fígado, né? E talvez até um juiz de Deus para não brincar com as coisas do Senhor. Então, as pessoas têm confundido muito isso hoje, a liberdade com libertinagem, a graça como permissão para pecar. E ele vem dizer aqui que nós antes éramos escravos do pecado e passamos a obedecer de coração a forma de ensino que nos foi transmitida. Então, na graça tem que obedecer, na graça há princípios, na graça há ensino, na graça há regras, na graça há leis, né? Tem a lei da graça, por isso, os irmãos, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. A diferença da lei é essa. A lei é imposta, a lei do Antigo Testamento. A lei da graça, ela tem que ser obedecida de coração. Se não for voluntariamente, se não for de coração, não tem sentido, não tem valor para Deus, né? Porque tem que ser para Deus, tem que ser por amor, tem que ser por obediência voluntária, tem que ser de coração. Senão para Deus não tem valor, aí vira legalismo de novo, vira somente medo, somente de condenação, medo de inferno, e não uma atitude de amor correspondendo ao amor de Deus, correspondendo ao grande amor demonstrado no Calvário, né? É uma prova de amor que nos foi dado, nós também provamos nosso amor a Deus, vivendo segundo a vontade dele, voluntariamente, de coração, segundo a liberdade dessa escravidão que nos é dada, né? É uma escravidão voluntária, não é Deus que escraviza, sou eu que me apresento como escravo da graça e quero estar com Ele, né? E servir a Ele voluntariamente. Então, é algo muito diferente. Isso vai nos levar à santificação e à eternidade, né? Nós sabemos, temos aprendido que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma, é a vida eterna com Deus, né? Então, eu quero ser escravo de Jesus, quero ser escravo da graça, quero fazer a vontade dele, que a vontade dele é melhor. A vontade dele me leva a uma vida limpa, uma vida de justiça, uma vida de purificação, uma vida pura, uma vida verdadeiramente boa, né? Eles pensam que vida boa que eles levam lá fora. Ah, não, eu vou ser crente, vou ser preso, não pode fazer mais nada,
não posso fazer isso, aquilo, outro. Só eles pensam o quê? Beber, fumar, prostituir e falar palavrão. Isso aí é bom? Né? Será que é bom? E eles ficam ainda pensando assim, não vou largar isso não. Estão trocando o lixo pela purificação, estão trocando as coisas ruins pelas coisas boas, na verdade. Só tem vantagem na salvação, não tem prejuízo nenhum. Só vantagem, só coisa boa. Né? Trocando a mentira pela verdade, está trocando a ladruagem pela vida honesta, né? O engano pela verdade de Deus. Está fazendo um negócio da China, né? Que o povo diz. A salvação é um negócio da China para todo mundo. O negócio não tem comparação. E as pessoas ainda ficam pensando, não, vou ter que deixar isso aqui. Só vai ter que deixar coisa boa, com certeza. Coisa boa não tira de ninguém. Né? Inclusive, muita coisa que a gente, do nosso caráter, coisa que a gente aprendeu lá fora, a gente traz e pode usar na nossa caminhada com Deus. Aperfeiçoando através do conhecimento da palavra. Né? O ensinamento que a gente teve, coisas que a gente aprendeu com nossos pais, que nem eram cristãos, né? Mas tinha caráter, tinha moral, porque era um povo decente. Antigamente era um povo que quando falava assim, era assim, não era não. Quando dava a palavra tinha validade, né? Não precisava de assinar nem uma promissória, não precisava dar cheque para dar, porque quando falava, vamos pagar tal dia. Né? Quando tinha palavra, não era crente, não era cristão. Nem conhecia a Bíblia, mas tinha palavra, né? E hoje em dia a gente vê que, como o pastor Ricardo estava dizendo no Brasil, que muitos não crentes têm dito, eu não faço negócio com crente, eu não alugo casa para crente, eu não vendo carro para crente, e aí os crentes que são ainda honestos têm dificuldade, porque os outros que passaram por lá, a maioria deixou o nome sujo, né? E eles conhecem, então, eu falo, fique esperto aí, porque os crentes ainda são tão inocentes quanto os crentes aqui não. Os crentes aqui são unidos, são assim, um povo que quando se entrega mesmo. E a gente, quando é Brasil, se você for muito bonzinho lá, você não for esperto, te passa logo na rasteira. Né? Porque os crentes lá são meio serpente. Né? Tem que ficar esperto, assim, porque é um povo que é problema. Meu tio também me lembra muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, ele era mecânico, e quando se converteu, queria ajudar os irmãos, queria fazer tudo pelos irmãos. Ele levou um monte de cano lá também. Ele falou, rapaz, eu nunca levei tanto cano quando eu era crente, quando meus clientes do mundo, né? Eles vinham, estava cheque caiu no dia, estava tudo certo. E agora ele acabou se decepcionando muito e foi ter assim, um entendimento diferente do povo crente e ser mais cuidadoso, né, com o negócio, principalmente quando envolve negócio. Então é bem complicado e não deveria ser assim, né? Mas infelizmente as pessoas acham que não, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer um milagre, eu vou dar um cheque aqui e daqui 30 dias eu tenho um centavo, eu tenho um monte. Mas eu creio, eu tenho fé, que na hora que o cheque for cair vai ter dinheiro na minha conta. Irresponsável, sem vergonha, né? Porque está lá prejudicando o outro, outra pessoa que precisa comer também, precisa pagar suas contas, e está dando lá, sabendo que não vai ter fundo, mas fica usando a fé com irresponsabilidade. É igual um cantor disse que eles não tinham fé, mas eles corriam atrás, eles lutavam por aquilo que eles não tinham essa fé em Deus, como muitos falam, mas que eles lutavam e conseguiam o que eles queriam. Né? E o crente, às vezes, por causa da fé, ele usa a fé como uma desculpa para a sua irresponsabilidade, para a sua falta de esforço, né? De crescer, de alcançar, de fazer, de realizar. Ele fica sempre falando da fé. Não, Deus vai operar, Deus vai fazer um milagre, na hora vai cair dinheiro na conta, na hora Deus vai fazer aparecer. Isso é irresponsabilidade, muitas vezes. Né? E olha, quando Deus vê, não tem saída de jeito nenhum, e a gente está numa situação, só Deus mesmo, Deus vindo do céu na terra, Deus ele faz melhor por nós. Mas tem hora que ele sabe, ele está vendo que é responsabilidade da pessoa. Ela vai se envolvendo com problemas, com dívidas, com coisas, ela vai fazendo coisas irresponsáveis e depois começa a jogar a bomba para Deus. Deus fala, tudo isso aí é resultado da tua responsabilidade, da tua inconsequência, e dizendo que era fé e não era fé não, isso é responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso para resolver o teu problema. Né? Então tem muito crente irresponsável hoje, usando a fé e usando o nome de Deus no final, quando a coisa complica. Né? E a Bíblia diz aqui no versículo 19, no versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
né? Então, na vida aqui, a nossa prática de vida como servos de Deus, escravos da justiça, vai nos levar à santidade. E na eternidade vai nos levar a uma vida eterna com Deus. Porque existe a eternidade também de perdição, né? Então nós temos que dar graças a Deus, aproveitar essa graça, não deixar a libertinagem entrar na nossa vida, não achar que a graça é barata, coisa barata, mas que tem obediência, tem lei, tem regra para seguir, né? E que o final de tudo, na vida, essa graça tem que promover, tem que produzir santificação e justiça, e que se nós vivemos segundo essa graça que produz santificação e justiça, vai nos levar à vida eterna, né? Então é isso que a Bíblia nos ensina sobre essa graça de Deus. Aí ele vai completar dizendo 23, porque mais uma vez eles estavam questionando: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. No 15, né? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça nos permite pecar. E aí ele vem dizer: pois o salário do pecado é a morte. Se você pecar, vai morrer. Mas se você viver segundo essa graça, o dom gratuito de Deus vai ser a vida eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente às vezes sempre deu o 23, mas esquece desse contexto aqui, né? Então ele completa no 23 em relação ao 15 e a outros mais do capítulo 6, né? Quando eles dizem no começo aí, né? E diremos então: continuaremos pecando para que a graça aumente? No 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Né? E ele, mais uma vez, de maneira nenhuma, e no final ele diz: olha, o salário do pecado, se vocês continuarem pecando, vocês vão morrer, mas se vocês seguirem a lei da graça e viverem segundo a graça de Deus como realmente ela é, o dom de Deus para vocês vai ser a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar já hoje. Alguns não têm dúvida em relação à graça de Deus. É um tema assim muito maravilhoso, né? A gente precisa meditar mais na graça de Deus. Paulo fala muito sobre ela, e é algo assim muito grande, muito forte, essa graça de Deus que foi concedida a nós, essa graça de sermos escravos de Jesus, né? Sermos obedientes à lei da justiça, a lei que gera santificação, que traz vida eterna, né? Vamos meditar mais sobre a graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? A glória de Deus, a graça maravilhosa, a graça cuidada de graça, né? A graça de Deus é um presente, né? Como ele diz aí, é o dom gratuito, né? Graças a Deus pela graça. Deus é maravilhoso, Deus tem sido bom conosco, né? Nós sabemos que nós não merecíamos, nem merecemos ainda, nem a gente mudando de vida, nem a gente fazendo o que fizer, nós somos merecedores da graça de Deus. Nós não merecemos, não merecemos, nunca mereceremos. É pura graça, é puro amor, é pura misericórdia, né? É vontade de Deus, né? Ele é maravilhoso, Ele é um Deus soberano que decidiu que iria nos oferecer a salvação, né? Então, graças a Deus, vamos aproveitar e vamos viver a graça desde agora, santificando a nossa vida, praticando a justiça, obedecendo às leis de Deus, né? Seguindo esse caminho que nos está proposto, porque se nós vivemos assim, nós alcançaremos a vida eterna. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus, lembramos, irmãos, que sábado tem o culto de libertação, domingo tem o culto da família aqui e em Comatos, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui adorando a Deus, louvando o Senhor, e que Deus venha operar as suas obras no nosso meio poderosamente em nome de Jesus. Quem puder, jejum e ore, independentemente do seu dia, ser ou não, mas puder, né, sábado, principalmente, deixa durante o dia, deixa intercedendo pelo culto, pedindo que Deus quebre as barreiras e que Deus opere. Duas coisas importantes: o Senhor quebrar toda a barreira e que Deus opere poderosamente em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estudar nesta noite mais um pouco da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque somos escravos da graça, somos escravos da justiça, somos servos da graça, somos, ó Deus, pessoas que receberam, Senhor, essa oportunidade, essa dádiva, esse dom que o Senhor decidiu nos dar. Graças te damos, Senhor, por ter aceitado, por ter conhecer a cada dia, Senhor, e que não seja só mero conhecimento, mas que isso venha operar em nossa vida justiça e santificação desde agora, Senhor, para que no final gere a vida eterna.
para a glória do teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a obedecer às leis da graça, a obedecer, Senhor, às leis de Cristo, a palavra de Deus, de uma forma de coração, de uma forma voluntária, sem força, sem violência, sem obrigação, com prazer, com alegria, para a glória do teu nome, Senhor. Que não seja nada pesaroso, que não seja nada difícil, complicado, que não seja nada, Senhor, ó Deus, que não tenhamos prazer, mas que seja algo a cada dia agradável a nós, ó Deus, estar em tua presença, adorar o teu santo nome, buscar a tua face amada, em nome de Jesus, Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos. E que cada vida, Senhor, venha ter entendimento dessa graça maravilhosa. Que as pessoas não estejam na tua casa, Senhor, ó Deus, trocando de religião somente, vivendo, Senhor, religiosidade, vivendo, Senhor, uma nova religião, mas que vivam Cristo, que vivam a abundante graça de Deus, a graça transbordante do Senhor, a glória do teu santo nome, Senhor. Não queremos, ó Deus, dar desculpas, não queremos, Senhor, usar erradamente essa graça, mas queremos, Senhor, viver completamente essa graça maravilhosa na nossa vida, porque antes nós éramos, Senhor, semelhança de Adão, hoje nós somos semelhança de Cristo, hoje nós somos de Cristo, Senhor, somos purificados, morremos para o pecado, renascemos para Deus, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós agradecemos por isso, Senhor amado. Nos ajude a usufruir, Senhor, essa liberdade que o Senhor tem nos dado da melhor maneira, para a glória do teu santo nome, e levar, Senhor, e pregar, e ensinar, e revelar essa graça maravilhosa àqueles que estão presos, àqueles que estão vivos por pecado, àqueles que estão dominados pelas trevas. No nome de Jesus, Pai Santo, obrigado, Senhor, porque já não há mais domínio de pecados na nossa vida, não há mais morte, não há mais condenação. Ah, Senhor Deus, uma expectativa de vida eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Leva-nos em paz, livra de todo mal, abençoa, Senhor, as nossas vidas nesse resto de semana. E o Senhor vai abençoar os cultos de sábado e domingo, aqui, Senhor, em Comatsu. Ó Deus, repreenda todo mal, toda barreira, todo impedimento espiritual, toda frieza, todo desânimo, Senhor, toda apatia, em nome de Jesus, ó Deus, e opera em cada culto, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, salva, cura, liberta, restaura, renova, Senhor, faz coisas maravilosas, fala profundamente em cada coração, Pai. Aqueles que têm sido convidados, evangelizados, venham, toda barreira caia, que todo impedimento espiritual caia, e que essas pessoas que têm sido convidadas venham, em nome de Jesus. Nós desejamos, Senhor, e oramos para que essas vidas venham, Senhor, em nome de Jesus. Tendo a tua mão poderosa, arranca esses grilhões, essas cadeias, Pai, e traz, ó Deus, essas vidas da tua presença com o teu braço forte e poderoso. Em nome de Jesus oramos, cremos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Acompanhe o seu irmão, papai do Senhor, e diga para ele: viva a graça, irmão. Viva a graça maravilhosa do Senhor. Viva a graça. Viva a graça de Deus. Aleluia. Hoje estamos debaixo da graça de Deus. Mas